Shalom, shalom, queridos. Estamos iniciando mais um livro, o livro de Juízes. Amém? Vou falar um pouquinho aqui sobre alguns pontos interessantes que estão aqui nos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Juízes. Mas antes de fazer a leitura aqui do versículo que eu vou fazer o devocional, eu quero fazer uma pequena introdução e eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida esse devocional, tá bom? Mas vamos lá. Quero fazer aqui uma introdução. O livro de Juízes é um livro que ele fala dos eventos pós eles já terem se estabelecido praticamente na terra de Israel, ou melhor, passa a ser chamado Eretz Israel, que até então era a terra de Canaã. Só fazendo aqui uma leve correção. Muito bem, então essa terra que havia sido prometida a Abraão, Isaac e Jacó, e aqui nós temos o cumprimento dessa promessa. E é interessante observar que Josué, que estabelece o povo na terra, ele vai falecer. E Deus, ele vai, na verdade, trabalhar de uma outra forma agora. Não terá necessariamente mais um líder específico que, digamos assim, que vai reger o povo e conduzir o povo. Mas Deus faz uma mudança e a partir de agora, eles já conhecem os mandamentos, já conhecem as leis. Então, o que cabe a eles é obedecer e cumprir. E assim Deus daria os livramentos, dos seus inimigos, daqueles que ainda permaneceram na terra. Muitos outros povos ainda permaneceram na terra, embora eles já tivessem vencido muitos, mas mesmo assim permaneceram muitos na terra. Pois bem, em casos específicos, de inimigos que se levantavam, Deus também levantava juízes para proteger o povo. Eram juízes que eram chamados de juízes, mas muitos poderiam ser pessoas comuns do povo, ou poderia ser algum ancião, enfim. Alguém que poderia, digamos assim, exercer essa autoridade que Deus dava, ou melhor, exercia essa autoridade porque Deus dava, evidentemente, e ali proteger o povo contra os inimigos e tudo mais. Pois bem, o livro de Juízes ele tem muitas coisas bem interessantes, Nós vamos ver, por exemplo, situações bem específicas do dia a dia do povo. Ele conta alguns detalhes, assim de como algumas coisas aconteceram, Por exemplo, até alguns ataques como eram feitos a outros povos, como que ele conta, em detalhe algumas estratégias, contam coisas bem particulares, Então isso é algo também bem interessante de se observar. É interessante também perceber que no livro de Juízes ele fala muito sobre os deuses que haviam nesses povos que estavam paralelamente ali, habitando, habitando junto, eu quero dizer, com o povo de Israel. Então, assim, é interessante observar porque estavam ali na terra, mas haviam povos, e esses povos com as suas culturas, com a sua religião e com a sua forma de viver. Bom, é interessante observar também que lá no livro de Josué, Deus ele fala de forma enfática, por isso que Deus é um Deus de mistério. Ele fala de forma enfática que não era para o povo deixar nenhum desses povos ali, limpar tudo, fazer a limpeza. Mas isso não acontece. Muitos povos, como eu disse, ainda permaneceram ali. E, evidentemente, muitos iriam se fortalecendo também, Até porque muitos não eram totalmente subjugados. Havia, talvez, ali uma convivência de tolerância em relação a eles. Inclusive, lá em Josué vai dizer que se eliminasse essas nações, elas seriam como laços, para Israel e para o povo, para a nação. E para as tribos, evidentemente. Eles seriam como laços, Aí que entra aqui um paralelo interessante, porque eu sempre me perguntava, porque você está lendo o texto e você vai, inclusive, perceber isso, como eu disse. Josué falando, olha, se vocês não eliminarem essas nações aí, elas serão como laços para vocês, vão corromper o coração de vocês. Pois bem, eu ficava me perguntando, e agora, que isso não aconteceu? Muitas nações estavam ali habitando paralelamente ao povo ali. E aí Deus tem os seus mistérios, porque a gente pode pensar o seguinte, poxa, se eles não conseguiram limpar, todas as nações ali, que eram idólatras e tudo mais, como seria então a vida deles? Por que Deus permitiu, E aqui tem algo bem interessante, que no próprio livro de Juízes ele vai responder isso. E agora que eu vou fazer a leitura aqui dos versículos. No versículo 10 e o versículo 11, no capítulo 2 diz assim: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Baalins. Verso 13 diz: Portanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E aqui tem um outro ponto interessante no versículo de número 21, 22 e 23, ainda no capítulo 2. Também eu não expulsei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu,
para que por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem a entregou nas mãos de Josué. Então, na verdade, a ideia era tirar as nações todas que estavam ali habitando. Entretanto, Deus as manteve por um tempo, ou por um grande período de tempo, justamente, como diz o texto, para colocar Israel à prova. E aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 10 e 11, que eu li logo no início, aqui quando eu comecei a ler os versículos, fala que aquela geração levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Ou seja, a geração de Josué, que conquistou a terra, era uma geração que conheceu o Senhor. Só que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E aqui, queridos, que eu fico muito triste quando eu leio essa passagem, tanto pelo que está acontecendo aqui, como acontece para a nossa vida. Se você parar para analisar, Moisés foi um grande líder. Nunca deixou de ensinar a palavra de Deus. Ele nunca se desviou do caminho, embora tivesse seus erros, mas nunca foi um homem errado. Foi um homem sempre que buscou, orientou e foi até os últimos dias da sua vida fiel ao Senhor. Josué, da mesma forma. Finéias, da mesma forma. Eleazar, da mesma forma. Arão, embora tenha errado, se manteve fiel ao Senhor. Quem mais? Nós temos o próprio Josué, que se manteve fiel em todos os momentos. Caleb e muitas pessoas. Só que o mais triste disso é que, infelizmente, parece que isso não é suficiente para influenciar as outras gerações. E é aqui que eu me entristeço, porque muitos de nós damos a vida pela obra. E parece que tudo que a gente faz, parece, né, eu digo, né? Parece tudo que a gente se esforça, parece assim que ele ainda é muito pouco, ou parece ser insuficiente ainda para influenciar pessoas. Claro que aqueles que se mantêm no caminho estão salvos, evidentemente, e serão exemplos, claro, e vão ser exemplo, claro, para aqueles que querem ter uma mudança de vida. Claro que Moisés e todos esses que eu falei, Josué, eles são exemplos para aqueles que querem mudar, que querem viver uma vida e tê-los, e ter cada um de nós que busca o Senhor como referência. Mas o que me entristece é como parece que ainda é pouco para influenciar toda uma geração. E isso me dói o coração porque, poxa, nós estamos vindo lá de Êxodo, tantas coisas maravilhosas que Deus faz, que Deus fez, homens que se dedicaram a Deus, mas a maioria, queridos, a maioria, infelizmente, parece que não quer conhecer o Senhor. Por isso que o texto diz que se levanta uma geração que não conheceu o Senhor. Mas como que não conheceria o Senhor? Se tantos homens de Deus estavam dando exemplo, e aqui também me leva a uma reflexão, parece que os próprios pais também têm falhado, ou não sei, mas talvez muitos pais tenham falhado na própria educação, porque embora Josué e Caleb, né, como eu falei, todos esses homens de Deus, até nós podemos influenciar pessoas e ser um bom testemunho, mas parece-nos que é na família que os pais devem fazer a diferença. Talvez, colocando aqui, talvez não foi nem tanto Josué ou o Caleb, tantos outros desses que eu falei que fizeram a diferença, mas talvez os próprios pais, porque quem educa de fato é dentro de casa, né? E aí fica uma pergunta, será que nós como pais estamos sendo insuficientes para levar os nossos filhos ao caminho do Senhor? Querido, quando eu olho isso me parte o coração, porque não era para isso aqui mais existir, né? Na verdade, parece que se levantam pessoas para fazer a diferença, mas parece que se levantam muito mais para fazer o pior e para ser mau testemunho. Então é triste levantar uma geração que não conhecia o Senhor, né? Então, pais e mães falhando, talvez em muito, na criação dos filhos. É claro, queridos, que eu entendo que, ainda que sejamos pais bons ou procuramos fazer diferença, mas se somos de fato assim, eu creio que existe mais possibilidade de nós termos filhos que vão fazer a diferença do que filhos que não farão. Embora a gente saiba que isso não isenta de, mesmo nos dedicando, haver filhos que vão teimar em seguir outros caminhos. Mas que isso não seja uma desculpa, né? Nós possamos de fato fazer a diferença e crer e educar, né, a nossa família nos caminhos do Senhor de fato. Prezar pelo que é certo, pelo que é coerente, já crendo e tomando posse de tudo aquilo que já está registrado, que diz a palavra, quando o povo obedece, quando, né, os pais obedecem, os sacerdotes obedecem, haverão bênçãos no meio do seu povo, né? Então, quando ensinamos a palavra de Deus, nos guiamos pela palavra de Deus, organizamos a nossa família à luz da palavra de Deus, eu sempre penso que há muitas pessoas que querem prosperar na vida, mas elas querem prosperar fazendo de forma errada, as coisas de forma errada, elas nunca vão prosperar. Ou como diz a bispa Kessia muitas vezes, a pessoa ela quer fazer 80% errado e 20% certo, e quer que dê certo, e não vai dar certo. Então, ou a gente procura andar nos 100% ou não vai dar muito certo. Então, fazer 20% certo e 80% errado e achar que vai dar certo, nunca vai dar certo, né? Isso aqui é a verdade. Mas, veja que coisa interessante aqui para concluir essa palavra, que é o seguinte:
Bom, se essa geração, queridos, olha só, se essa geração não conheceu o Senhor, quais são as ferramentas que Deus vai usar para que o povo possa se voltar para Ele? Aí que está a resposta. Nós lemos nos versículos 21, 22 e 23. Deus permitiu que aquelas nações, elas permanecessem, muitas delas, vivendo paralelamente a Israel, porque elas iriam se fortalecer e, como vai acontecer em praticamente todo o decorrer do livro de Juízes, elas iriam oprimir o povo. E a única alternativa que sobraria para esta geração que não conheceu o Senhor, que não quis obedecer o Senhor, porque talvez eles ouviram, talvez não, claro que eles ouviram sobre o Senhor, não tinha como não ouvir sobre o Senhor. Elas começarem a clamar, e é isso que acontecia. Elas começavam a clamar, elas começavam a pedir força, pedir misericórdia. Deus levantava os juízes, mas com o intuito de fazer o povo se voltar para Ele também. Deus dava as vitórias, Deus estaria dando as vitórias para o seu povo. Então é justamente isso. Deus também, Ele está sempre nos provando, mesmo aqueles que obedecem como aqueles que não obedecem. Deus está sempre nos provando, nos colocando à prova. Então eu finalizo essa palavra dizendo que tudo que você está vivendo hoje está tudo dentro do plano do Senhor. Tudo que está acontecendo com você hoje, a situação atual hoje que você está passando, é para te provar. A localidade que você mora, o trabalho que você tem, a esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem, a igreja que você tem, os líderes que você tem. Tudo que está envolvido na sua vida hoje está dentro do propósito do Senhor, e dentro desse contexto você é provado. O vizinho que você tem, tudo está dentro do propósito de Deus e visa sermos provados. Provados para quê? Para saber se vamos, de fato, seguir os mandamentos, os princípios, os preceitos do Senhor. Por exemplo, dentro de uma família, quem você escolheu para você viver é a pessoa que Deus colocou ali exatamente, que vai servir como uma prova para nós. De que maneira? Porque você vai lidar com uma pessoa diferente, comportamentos diferentes, pensamentos muitas vezes diferentes, e você vai ter que se entender e viver bem. No seu trabalho, talvez você lide com um chefe extremamente chato, difícil, ou talvez você tenha um chefe legal, mas você está sendo provado. Para quê? Para saber se você de fato vai obedecer e seguir os princípios e os mandamentos do Senhor dentro desse relacionamento. O teu vizinho, será que você vai dar um bom testemunho para os vizinhos ao seu redor? Será que você está sendo bênção dentro da liderança que Deus constitui sobre a sua vida? E vice-versa. Será que, como eu sempre falo lá na congregação, seu filho não é problema, mas será que na criação do seu filho você está fazendo a diferença para criá-lo, para guiá-lo, para suportá-lo muitas vezes, porque criar filho não é fácil, é difícil. Então, o que eu quero dizer para você, concluindo essa palavra, é que tudo que nós vivemos hoje, passamos, está dentro das provas que o Senhor tem, dos propósitos que Deus tem para nós, para nos provar e para saber se andamos no caminho do Senhor.